irmãos? Deus abençoe. Graças a Deus, estamos mais um culto aqui. Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Creia que realmente Jesus, Ele vai cuidar, está cuidando da gente. Que Deus grandemente possa estar derramando sobre nós nesta noite a presença dEle, a glória dEle, a graça dEle, porque tudo pertence a Ele. Temos a certeza que Deus irá trabalhar como já está trabalhando em nosso favor. Pode crer, pode ter certeza que Deus há de fazer o sobrenatural. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, por favor. No Salmo de número 121. Você está com a sua Bíblia. Que Deus abençoe a sua chegada. A paz do Senhor para todo mundo. Pessoal que está entrando agora. Vamos ler aqui no Salmo 121 e declarar esse Salmo 121 como algo sobrenatural, como algo glorioso. E com certeza, como eu disse, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus não vai abandonar a gente aqui com todos esses problemas que nós estamos vivendo, mas Deus não vai nos deixar sozinhos. Isso foi uma promessa que Ele fez quando foi assunto aos céus. Ele não vai deixar a gente sozinho. Pode acreditar. Tá? Deus hoje tem uma palavra para você e tenho certeza que Deus vai falar com você como Deus falou comigo durante esses dias. Salmos 121, que diz assim, amém? Todos com a Bíblia. Se você está de pé, se você está sentado, se você puder ficar de pé para a gente fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Salmo 121, que diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar teu pé. Aquele que guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. E o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Leitura desse salmo, lá no primeiro versículo desse Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? É uma afirmação. Nós possamos estar passando por grande dificuldade. E quando o salmista está declarando isso aqui, é porque ele está num local baixo, porque ele fala, levantarei os meus olhos para o monte. Ou seja, a nossa vitória não virá dos homens, mas virá do alto. A nossa vitória virá do Deus de Israel, o Deus que fez todas as coisas, que fez o céu e também fez a terra. Então você pode acreditar que é esse Deus que está bradando por nós. Vamos ouvir mais um louvor e já nós voltamos com a bendita palavra e com certeza Deus irá falar com você. Amém? Obrigado, vocês já estão aí reunidos na graça do Senhor. Então vamos ouvir um louvor agora aqui, em nome de Jesus, tá? Já volto. Mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De
que se fez no carnaval. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos orar para nós começarmos nosso culto. Não esquecer de orar. Se você achou que eu esqueci, eu não esqueci. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Deus, te agradecer. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais uma noite que estamos aqui neste culto, Deus. Tenho a certeza absoluta, Deus, que o Senhor está cuidando de nós e falará conosco nesta noite, como o Senhor tem sempre falado em todos os nossos cultos online. Ó Deus, fala com o teu povo, encha-nos, Deus, com a tua graça, com a tua bondade, que o teu poder, Deus, se manifesta em nossas vidas, nos nossos lares, aonde que está alcançando a minha voz, onde está o meu irmão, Deus, que só possa estar enviando a tua bondade, a tua graça, que os teus anjos, Deus, estejam na casa dos teus servos, que eles sejam cheios do poder e da unção do Senhor, em meio, Deus, a essas dificuldades, mas acreditamos, Deus, que o Senhor está conosco. Por isso, Deus, abrimos esse culto na graça do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor falará conosco. Obrigado porque a tua bondade está sobre nós. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Abençoe a todos de forma muito especial, Deus. Queremos te agradecer por mais o início desse culto. Fique à vontade entre nós. Fale conosco, Deus, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Hoje eu não vou dizer que você talvez esteja no melhor lugar, porque eu sempre digo isso quando a gente inicia um culto. O melhor lugar, quando eu digo isso na igreja, é que nós estamos na casa do Senhor. Então eu sempre falo, você não está no melhor, você não poderia estar em outro lugar, não sei esse lugar aqui que é o melhor. Mas é claro que eu sei que a sua casa também é um ótimo lugar para você, é um local de conforto, com certeza. Mas falando da casa de Deus, com certeza nós estaríamos muito bem se estivéssemos lá na casa do Senhor, na casa de Deus, adorando a Ele. Mas em breve, muito em breve, nós voltaremos aos nossos cultos. Temos a certeza que Deus está cuidando ainda desse período de nós, mas vamos voltar em breve para o nosso culto, na comunhão da igreja, porque a igreja é isso, a igreja é comunhão, a igreja é onde os irmãos se reúnem e lá estão para adorar, para servir, para falar com Deus. E automaticamente fazer a comunhão, que é o que Jesus nos ensinou, a comunhão com os nossos irmãos. Fazemos parte de um corpo. Um membro não funciona sem o corpo, sem o todo. Para que a gente possa funcionar bem, para que a gente possa estar bem, nós temos que estar nesse corpo. E o corpo é literalmente a igreja. Lembrando que esse corpo com os membros, para funcionar bem, tem que estar em conjunto. Em breve nós vamos estar de volta, pode ter certeza absoluta que Deus irá guardar a gente, tá como está guardando, e em breve nós estaremos lá no culto adorando ao Senhor, ok? Deus abençoe a sua chegada, com certeza Deus irá falar conosco muito nesta noite, amém? Quero também agradecer a todos que já falaram, a paz do Senhor, que Deus abençoe, agradecer também nosso pastor, nosso reverendo Cláudio Roberto, e a todos os pastores da nossa igreja, toda a igreja, que a gente está morrendo de saudade, está com bastante saudade, mas no momento certo a gente vai estar voltando e o pastor vai estar anunciando também
o momento certo que a gente vai estar retornando, né, para o nosso convívio normal. Realmente não é algo natural, o pastor sempre diz isso, não é algo natural nós estarmos assim, né, pastoreando à distância, cuidando, ligando, falando pelo telefone, ou até mesmo um culto online, um culto onde não tem as pessoas, onde a gente não vê os irmãos glorificando e adorando ao Senhor, mas temos a certeza que você dentro da sua casa vai estar glorificando, vai estar adorando e com certeza também vai estar proclamando aí a glória, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. E hoje, no nosso culto da família, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro do Evangelho de João, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. Amém? Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, depois o pessoal vai repostando aí o texto que a gente vai ler para as pessoas que estão chegando e acompanhar também a leitura da palavra. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler até do verso 1, vamos ler até o verso 14, tá? Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, que diz assim. Deixa eu pegar aqui para ficar mais perto para eu conseguir ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Amém? Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Deus realmente possa estar nos abençoando a respeito dessa palavra e já adiantando ou já indo logo para a palavra. O Evangelho de João, um evangelho muito profundo e tem algumas características interessantes relacionadas aos outros livros dos evangelhos, no caso Mateus, Lucas e Marcos, ou Mateus, Marcos e Lucas. E dentro de um caráter bastante interessante do livro de João, dentro da história, nós vamos observar que desde o Antigo Testamento, a Bíblia vai falar sobre o nascimento do Messias. Alguns eruditos consideram que a Bíblia, cerca de 30% da Bíblia, ela vai estar relacionada a profecias. Ou seja, ditos profetas falaram, apesar de a Bíblia toda ser uma palavra do Senhor, profecia de Deus, mas especificamente sobre profecia, sobre algo futurístico. E cerca de, mais ou menos, também considerado pelos eruditos, 300 passagens bíblicas, ou 300 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar no Velho Testamento cerca de 300 vezes a profecia falando a respeito do Messias, sobre o nascimento do Messias, ou relacionado ao Messias, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela vem proclamando, ela vem declarando a respeito de um Cristo que viria, a um Jesus que viria à humanidade. Desde a criação nós vamos ver isso. E é interessante que a gente vê Deus tendo um cuidado muito grande com toda a criação, com tudo que ele fez. Deus, na verdade, trabalhou muito para que toda essa criação fosse perfeita como ela é.
Apesar do pecado, mas Cristo veio e tornou todo homem agora possível voltar à sua estatura, né? Ou seja, seu caráter como crente genuíno ou como uma pessoa que tem ligação, que volta a ter ligação com Deus. E automaticamente a gente vê essas profecias desde o Antigo Testamento. E no Novo, obviamente, se incluindo ou estando ali literalmente o nascimento do Cristo, ou nascimento de Jesus. Chamamos, dentro da questão dos evangelhos, de sinópticos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são livros chamados de sinópticos ou sinóticos. Fábio, o evangelho de João não entra nesse caráter? Sim, ele na verdade entra também como evangelho, mas não é considerado um evangelho sinótico. Por que não é evangelho sinótico? Você já sabe que o evangelho sinótico significa todos os evangelhos que concordam entre si ou que veem, ou seja, vê de olhar mesmo, com a mesma visão. Então isso quer dizer o quê? Que o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, eles têm uma visão muito parecida. Ou seja, eles veem com a mesma vista. Portanto, concordam em quase tudo. Você vai ver que vários textos se comparam a um evangelho ou outro. O evangelho de João, no evangelho de João, seguiu um percurso diferente. O evangelho de João está seguindo um caminho diferente. O evangelho de João, ele vai falar desde o verbo, ou seja, falando no princípio. E nós não queremos falar dessa questão do princípio, mas quando ele fala no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele inclui tanto a eternidade quanto o princípio da criação. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai falar de muitas coisas que seria impossível nós abordarmos aqui. Quem seria eu para abordar todos os mistérios do livro de Evangelho, ou do primeiro capítulo do Evangelho de João? Mas conseguimos ali observar o cuidado, a glória, a majestade de um Deus eterno se manifestando para o homem, mostrando que ele ama o homem, que ama a todos. E você que me ouve, que está nos ouvindo hoje, não tem ainda o Evangelho como algo na sua vida, não reconheceu ainda como Cristo, como seu Salvador, hoje você vai ter essa rica oportunidade de poder aceitar a Cristo, aceitar a Jesus como seu Salvador, porque você vai entender o que Ele fez para que nós pudéssemos hoje alcançar essa bendita, maravilhosa graça, salvação que é nos dada. Basta a gente apenas falar, Senhor, eu não quero mais viver uma vida errada, uma vida de pecado, eu quero ter uma vida diferente. E com certeza o Senhor, Ele vai salvar não só você, mas também toda a sua família. Então o Evangelho de João, ele consiste em menos de 10% do Evangelho de João, vai ser comparado aos outros evangelhos sinópticos. No caso, Mateus, Marcos e Lucas. Cerca de 90% do Evangelho de João, quase não saiu, cerca de 90% do Evangelho de João, ele vai ser coisas diferentes relacionado, por isso que ele não faz grupo com esses evangelhos sinóticos. Aí você para pensar, mas por que disso? Tem um considerado pai da igreja no ano 200 depois de Cristo, chamado de Clemente de Alexandria, ele vai dizer que o Evangelho de João, ele tem algo muito especial, muito maravilhoso. O Evangelho de João ele chega a dizer que o Evangelho de João só pode ser totalmente inspirado, 100% espiritual, 100% algo glorioso espiritual e inspirado pelo Espírito Santo a João. Não estou dizendo que os outros evangelhos não são inspirados, mas eu estou dizendo que João, mesmo vivendo com todos os outros, vendo todos os acontecimentos, João escreveu algo sobrenatural, algo diferente que a gente não encontra nos outros evangelhos, por mim e por você, mostrando a glória dele para mim e para você. O Evangelho de João realmente é sobrenatural. Já nos primeiros versículos do capítulo 1, mostra lá a eternidade de Deus. Mostra a glória de um Deus eterno que vai se manifestar em carne para que nós pudéssemos chegar a essa bendita salvação. Olha que coisa... Amém. Voltamos. Acho que deu uma quedinha aí, mas voltamos aqui.
O Evangelho de João é um evangelho glorioso. É um evangelho que literalmente fala a respeito de algo sobrenatural que nós não vamos encontrar em todos os outros evangelhos. Principalmente como eu estava falando sobre a eternidade de Deus e falando de como que ele veio ao mundo em carne. Como que pode um Deus sobrenatural se manifestar em carne? Como que pode um Deus vir ao mundo? Por que que ele veio ao mundo? Qual é o objetivo desse Deus se manifestar em carne em favor do mundo? Qual é o objetivo de ele vir ao mundo para tentar ou para demonstrar alguma coisa para alguém? É isso que nós queremos abordar nesta noite. Por isso que eu quero dizer para você que esse Deus que você serve, ou esse Deus que você vai servir, se você não é crente, esse Deus que nós servimos, ele não vai deixar a gente perecer. Não tem pandemia, não tem coronavírus, não tem Covid-19, não tem nada. Deus vai nos proteger. E como o nosso pastor falou numa das mensagens, nós podemos até ficar doentes, termos dificuldades, com certeza, mas Deus vai estar conosco em meio à dificuldade. É claro que os acontecimentos naturais da própria vida, ou até mesmo os sinais do Senhor sobre a vinda de Cristo, vão acontecer e podem pegar a todos. É cumprimento da profecia, cumprimento das Escrituras, mas nós acreditamos que Deus vai nos livrar de tudo isso para a glória e para o reino dele. Nós acreditamos num Deus sobrenatural, irmãos. Não dá para a gente ficar, parado e desacreditar que esse Deus não está fazendo nada em nosso favor. Olha quantas coisas gloriosas Deus te permitiu durante esses dias, quase um mês em casa. Quantas coisas nós tivemos de oportunidade de fazer diferente, de buscar ao Senhor. Eu não estou falando só de ler a Bíblia porque é uma prática. Eu não tenho que ler a Bíblia agora porque eu estou de quarentena. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, mas eu estou falando algo talvez que você viveu com a sua família, com seus filhos, ou até mesmo consigo mesmo, parando mais para meditar com o Senhor. Além de ler, meditar, falar com Deus, orar mais. São essas oportunidades, essas coisas que nós devemos aproveitar. Aleluia. São essas coisas que Deus está demonstrando, está nos ensinando, ou vai nos ensinar nesta noite. E aí nós percebemos que no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, você vai ver Deus falando, ou o texto de João falando sobre eternidade, falando sobre divindade, falando sobre natureza de Deus, falando sobre manifestação de Deus e falando também sobre a sua humanidade. Olha quanta coisa gloriosa é ensinado no capítulo 1. Mas eu quero apenas me ater sobre a importância da manifestação de Deus na terra. A importância da manifestação da entrega do seu filho, do seu único filho, na terra. Desde o Antigo Testamento, Cristo vai sendo falado, vai sendo manifesto lá, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, se não me falha a memória. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver Êxodo capítulo 2, falando sobre a Páscoa, sobre a saída do povo de Israel, prefigurando a questão de Cristo, Cordeiro Pascual. E 26 salmos nós vamos encontrar chamados de salmos messiânicos. Por exemplo, Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, Salmo 35, Salmo 118, Salmo... E aí vai. São cerca de 26 salmos falando a respeito do Messias. Falando a respeito deste Cristo que vai sendo anunciado, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 9 e capítulo 11. Falando que viria em nosso favor lá no capítulo 7, falando a respeito do Emanuel, que iria se manifestar em nosso favor. O Evangelho todo vai falar da importância dessa manifestação. Por isso que eu não consigo acreditar que esse Deus que fez tudo isso, que criou a humanidade, que criou os céus e a terra, vai nos abandonar, vai nos deixar só. Não vai. Não vai. Esse período que nós estamos vivendo pode ser de escassez, mas Deus não vai nos abandonar, não vai nos deixar só. Essa é a palavra de esperança. Deus está conosco.
Eu sei que talvez esteja doendo para você, esteja doendo para mim. Talvez você esteja passando por privações e com certeza vamos ter outros problemas relacionados. E um dos problemas que está acontecendo, o que vai acontecer, que já é falado, é a questão da economia no nosso país. Muitas pessoas já me comunicaram, eu fui mandado embora, já perdi meu emprego, já estou desempregado. E com certeza essas pessoas vão sofrer, mas eu quero dizer para você, mesmo que isso venha acontecer, Deus vai nos surpreender de forma sobrenatural. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender. Deus talvez vai te dar um emprego novo, imensa dificuldade, mas Deus vai mudar essa situação, mudar esse cativeiro. É isso que eu tenho certeza. Ah, mas Fábio, se Deus não mudar, eu vou continuar acreditando. Eu quero que você continue acreditando que Deus pode virar isso a qualquer momento. Nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que fez os céus e que fez a terra. Não foi um Deus simplesmente humano, considerado por muitos, não. É um Deus que tem um domínio sobre todo o planeta. É um Deus que tem um domínio sobre tudo e sobre todos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós devemos acreditar. É esse Deus que nós literalmente servimos, um Deus sobrenatural. É um Deus que tem te guardado. É um Deus que tem preservado a sua vida. É um Deus que tem te dado paz. Muitas pessoas, eu tenho visto amigos que não são evangélicos, que estão desesperados com esse problema da pandemia, que me liga, Fábio, ora por mim, que eu não estou mais aguentando, eu estou ficando já depressivo, já estou ficando depressiva, eu estou já com síndrome do pânico, desespero de ver televisão, de saber sobre isso, mas você como crente tem paz em meio a essa dificuldade. Sabe o que é isso? É a presença de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. E nós como luz, porque Ele deu a luz e nos deu a luz, ou nos tornou como luz, nós podemos agora para essas pessoas mostrar que existe esperança para a humanidade, que existe esperança para o homem, que existe esperança para mim, que existe esperança para você. Jesus então vai sendo falado desde o Antigo Testamento, vai sendo manifesto, anunciado pelos anjos. Os anjos vão anunciar o seu nascimento. O anjo Gabriel anuncia em Lucas capítulo 1, que a gente já vai ler daqui a pouco, lá pelo verso 28 em diante. Gabriel vai anunciar sobre o nascimento deste Cristo. Gabriel anuncia também o nascimento de João, mas a gente quer falar de Cristo, anunciar o nascimento de Cristo. Mais à frente, capítulo 2, a partir do verso 9, você vai ver um anjo do Senhor, que ali não cita o nome, alguns vão até falar que é o anjo Gabriel, mas fala o anjo do Senhor, aparece aos pastores de Belém, falando sobre este Messias, sobre este Cristo que viria ao mundo para trazer paz, para trazer alegria, para trazer salvação, para trazer tudo de bom. Eu sei que acontecimentos, situações do dia a dia do mundo priva a gente de algumas coisas, eu sei, por causa do pecado, por causa das situações da humanidade, mas esse Cristo não mudou a sua mensagem, Ele não mudou a sua característica, Ele não mudou a sua estrutura. Ele veio ao mundo para trazer paz, para trazer salvação, para trazer reconciliamento ou reconciliação com o homem. É esse Cristo que nós pregamos e que nós vivemos e que nós queremos pregar nesta noite. Como nós estamos falando, ele foi anunciado, não foi em vão. Esse Cristo não foi falado em vão. Esse Cristo não foi anunciado em vão desde o início. João não preparou o caminho em vão. E nós temos um grande acontecimento para o nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. A Bíblia vai falar, no livro de João, capítulo 3, verso 16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Claro, todos aqueles que creem, alcançar a salvação. A concepção do Salvador teve um plano. A concepção do Salvador teve um nascimento. E antes de falar do plano, eu gostaria de falar para você sobre o nascimento.
a Bíblia vai falar, e vou pedir para rapidamente você ir lá em Isaías capítulo 7, Isaías não precisa, porque vai ser o texto paralelo a esse. Lucas capítulo 1, verso 30. Olha o que vai dizer Lucas capítulo 1, verso 30. Automaticamente nós conseguimos observar, nós conseguimos entender essa glória, essa majestade do nosso Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 1, a partir daqui do verso 30. Eu vou ler com vocês para que a gente possa entender a mensagem. Olha só o que diz, verso 30. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, agora Maria quer entender como é que isso vai acontecer, que mistério é esse? Como pode eu dar luz a alguém se eu nunca tive marido, eu não tive concepção sexual? Aí no verso 34, disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum ou varão algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A concepção de Jesus, o nascimento de Jesus, lá em Isaías capítulo 7, verso 14, vai dizer que o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Esse Deus conosco, Deus que está conosco, que está com esse mundo, ou que não faz parte do mundo, mas o mundo todo é dele, tudo é dele. Esse Deus que está conosco, ele está com você. Por isso não temas, não fique preocupado, não fique desesperado, porque Deus conosco ainda continua conosco. Aleluia! Esse Deus conosco ainda continua conosco. Esse Deus, Filho do Altíssimo, continua conosco. O livro de Lucas vai falar que esse nascimento foi coisa gloriosa. Maria então para, até porque, segundo os relatos, não era costume o anjo aparecer a uma mulher nesses momentos, e principalmente trazendo uma notícia dessa. O ideal, ou o certo, seria o anjo aparecer ao marido, José, mas o anjo aparece a Maria, algo que já não é muito comum, ainda traz uma notícia a Maria: você vai ter um filho. Esse filho vai ser gerado assim, dessa forma. Mas como que pode? Se eu não tive ainda, não casei, não tenho marido, ainda não estou casada, sou apenas noiva. E ele falou: fique tranquila, porque a sombra do Altíssimo vai te cobrir, porque o que vai ser gerado vai ser do Espírito Santo. Esse Deus que foi gerado foi sobrenatural. Sabe o que eu entendo nesse ponto, nesse texto? Que o que foi gerado ali não teve participação alguma de Maria. Não tem como eu considerar que esse nascimento, o Espírito Santo usou o óvulo de Maria. Se ele usasse o óvulo de Maria, Jesus teria também a estrutura genética de Maria, porque numa concepção humana, nós herdamos 50% dos nossos pais e 50% da nossa mãe. Os fatores genéticos, então, vão ser 50% dos pais, ou do pai, 50% da mãe. É assim que funciona na biologia. Mas ali não teve biologia, ali teve algo sobrenatural. O anjo falou bem claro que vai ser gerado é do Espírito Santo. Maria, não tem nada a ver contigo. A única coisa que eu vou usar de você vai ser o local natural para o desenvolvimento, para a concepção de um ser sobrenatural, de um Deus conosco, de um homem que vai salvar, mas ele vai vir com características humanas, ele vai ter sangue humano, ele vai participar das mesmas coisas que você participa, ele vai sentir as mesmas coisas que você sente, para mostrar para você e para mim que ele nos ama, que ele nos ama, que ele literalmente nos ama. Para que esse Deus vai se manifestar desta forma?
simplesmente para jogar na nossa cara que ele venceu todas as coisas, agora a gente também tem que vencer. Não, ele se manifestou porque ele nos ama. Porque quando ele criou o homem, quando ele literalmente deu vida ao homem, ele deu condições do homem sobreviver aqui e ele mostrou toda a glória para o homem. Ele nos ama de forma incondicional. Nós falamos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira talvez seja impossível nós falarmos, nós declararmos. Esse plano todo de salvação, desde o início, livro de Apocalipse, capítulo 3, se me falha a memória, não lembro agora o versículo, vai falar que este cordeiro que foi morto desde a fundação, ou seja, o plano de salvação foi todo feito lá atrás. Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele amou o mundo, está escrito, ele amou o mundo, e o mundo ali são todas as pessoas. O plano de salvação foi para mim, para você e para todos nós. Se considere bem-aventurado, graciado, abençoado por Deus, porque o plano estendeu-se a mim, estendeu-se a você, estendeu-se a toda a humanidade. Eu não posso considerar, por mais que a pessoa esteja toda errada na sua ignorância, eu não posso considerar que Deus não a ama. É claro que Deus a ama. É claro que Deus quer salvá-la. É claro que Deus quer fazer o sobrenatural na vida dela como quer fazer. E vai fazer se ela quiser. Esse mesmo Deus que fez algo sobrenatural, que fez o plano de salvação, amando o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para todos aqueles que crerem. Sabe o que eles ganhariam em crer nesse Filho? A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna, algo que jamais vai ser perdido. Algo glorioso que jamais nós vamos perder. Algo glorioso que jamais nós vamos talvez entender ainda nesta vida. Mas é algo sobrenatural, algo eterno, algo glorioso, algo sobrenatural que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Nós precisamos acreditar que Deus está conosco. Essa mensagem é para te encorajar, é para te fortalecer, é para mostrar para você que Deus não vai te abandonar e que Deus não vai deixar acontecer nada conosco. Tenha certeza absoluta que Deus está no plano, está no controle de tudo. Tudo está sobre as suas mãos. Aí vem a grande pergunta para nós já encerrando essa mensagem. E o verbo se fez carne, lá no versículo 14 do primeiro capítulo de João, como nós lemos. E eu te faço essa pergunta, e não precisa responder, porque nós vamos tocar em alguns pontos. E o verbo se fez carne. Mas por que ele se fez carne? Já falei diversas vezes aqui que ele nos ama de forma sobrenatural. Ele tem algo sobrenatural conosco, é ele que quer conosco. Eu não consigo acreditar que esse Deus que tem todos os planos com o judeu, mas também tem todos os planos, ou seja, criou uma lacuna, que é o plano de salvação, ou seja, que é literalmente a graça dele manifesta a todos os homens, porque ele nos ama. Porque ele tem algo sobrenatural conosco. 1 Pedro capítulo 3, lá pelo verso 18, e também o capítulo 4, verso 1, vai dizer que esse Cristo padeceu por nós, sabe como? Em carne. Olha que coisa gloriosa, um Deus eterno, um Deus que não tem princípio, que não tem fim, um Deus que nada está limitado a Ele, ama tanta humanidade, ama tantas pessoas que se manifestou em carne para que você e eu pudéssemos entender essa glória, essa majestade, esse poder, esse sobrenatural para que pudéssemos alcançar a salvação eterna. E Ele se fez carne. Aí você começa a pensar, por que ele se fez carne? Por alguns motivos, eu vou citar alguns deles aqui. Alguns deles. Ele participou da nossa natureza para destruir as forças do mal, quando na sua morte. Ele participou de nossa natureza para destruir as forças do mal.
Se ele não tivesse se manifestado em carne, as forças do mal estariam ainda vencendo. Lembra que Jesus teve que vir, teve que cumprir o plano, teve que morrer e mostrar para Satanás que o plano, que o preço foi pago, o preço que foi derramado lá na cruz do Calvário foi pago. Hebreus capítulo 12, verso 14 vai falar sobre isso. Nós não conseguimos, talvez, até entender como Deus ama tanto essa humanidade. Às vezes ficamos tentando entender por que Deus ama tanto essa humanidade, fez tanta coisa, esse é plano dele. Não maltrate aquilo que Deus quer guardar, aquilo que Deus tem com a humanidade. Não maltrate algo que Deus criou. Deus formou o homem de forma sobrenatural e ele tem compromisso, continuará tendo compromisso com o homem. Por mais que o homem abandone a Deus, por mais que o homem seja pecador, por mais que o homem faça tudo de errado, mas Deus está assim, esperando ele vir, ou seja, mostrando que o preço que foi pago lá na cruz do Calvário, o preço que foi pago é muito alto. Tem até um louvor que eu lembrei agora que fala que o preço que foi pago é muito alto. E esse preço que foi pago ninguém pode manchar, nem Satanás conseguiu. Segundo ponto, por que ele se manifestou em carne? Ele assumiu a nossa natureza para que por nossa vez pudéssemos assumir a sua. Aí você vai ver Filipenses capítulo 2 e Colossenses capítulo 2, verso 9. Ele automaticamente assumiu a nossa natureza humana para que nós pudéssemos lá na glória assumir, ter o corpo glorioso, ter algo sobrenatural e entender que este algo sobrenatural está guardado para mim e para você. Nós temos que lutar mesmo. E nós temos que amar esse Deus que é sobrenatural, que é maravilhoso, que nos ama, que está conosco, que não nos abandonou e não vai nos abandonar. O Espírito Santo está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele participou da miséria para que pudéssemos participar da sua plenitude. Efésios capítulo 1 e capítulo 3. Ele se manifestou demonstrando que como servo, como um homem, participou das mesmas coisas que nós, para que a gente pudesse participar da plenitude, da glória, do maravilhoso, da majestade de Deus. Ele andou em nossas trevas para que pudéssemos participar da sua luz. Aí você vai ver isso no Evangelho de João, aí mesmo no capítulo 1, no verso 9, que nós lemos, e também Colossenses 1:3, para que nós andássemos na sua luz. Nós estávamos em trevas, mas quando ele se manifestou, mostrou que existia uma esperança, que existia uma luz para mim e para você. Existe esperança para você nesta noite. Se você está em trevas, existe esperança, existe uma luz. Essa luz é Jesus Cristo, que pode mudar toda a sua vida, mudar toda a sua família hoje. Não espere para amanhã, não espere para acabar a quarentena, não. É hoje, basta no final deste culto você dobrar o seu joelho, nós vamos orar e Deus vai fazer algo sobrenatural por você. Ele é o caminho, como o Evangelho de João vai citar, capítulo 14, verso 6. Mas também é o pioneiro e o primeiro a andar por esse caminho. Ou seja, ele é o caminho e ele é o primeiro. Ele literalmente inaugurou o caminho para a gente da eternidade. Ele inaugurou o caminho que nós devemos seguir para alcançar essa glória. Olha por que ele se manifestou por mim, por você. Ele experimentou todas as nossas fraquezas, mas também ele literalmente mostrou para a gente que nós podemos suportar para herdar a vida eterna, como vai citar Romanos capítulo 8 e Hebreus capítulo 2. E para nós encerrarmos, sabe por que ele se manifestou em carne? Porque para demonstrar, na verdade, para mim e para você, que ele não vai abandonar a humanidade no pecado. Enquanto existir plano de Deus, graça do Senhor, enquanto o plano de Deus estiver em funcionamento, ele não vai nos abandonar no pecado. Colossenses capítulo 1,
verso 21 e verso 22 vai falar sobre isso. Ele não vai nos deixar, ele fez tudo para nos reconciliar com Deus, para literalmente mostrar que nós podemos voltar à nossa origem, voltar ao nosso estado original para termos ligação com Deus. Por isso que Deus jamais vai abandonar o homem, Deus jamais vai deixar o homem, Deus jamais vai deixar o crente, Deus jamais vai te deixar. Deus te ama, Deus me ama. Todas essas manifestações gloriosas foi para que nós pudéssemos entender que a sua manifestação em carne foi em favor do homem, para mostrar para o homem que ele pode ser salvo, que ele pode alcançar a salvação, que ele pode alcançar as glórias eternas. É isso que Deus demonstra para mim e para você nesta noite. E eu quero dizer para você, não fique preocupado, Deus está com você. Acredite nesta palavra. Tudo que ele fez, como nós lemos no Evangelho de João, não foi em vão, não foi simplesmente para jogar na nossa cara, para dizer que nós não vamos conseguir alcançar, não, mas foi para demonstrar para você que você e eu podemos, que eu e você podemos alcançar essas glórias, porque ele se manifestou, ele se humilhou, ele veio no mundo, ele se fez carne, o Deus eterno se fez carne e se manifestou em carne para que você e eu pudéssemos alcançar essa gloriosa salvação. E que Deus literalmente faça algo sobrenatural sobre a sua vida. Nós acreditamos realmente que Deus não vai abandonar a terra e não vai abandonar a sua criação. Portanto, Deus tem um plano sobrenatural com todos nós. Acredite nisso. Propague essa palavra para as pessoas, para acreditar que esse Deus ainda continua governando toda a terra, governando todo o universo. E nós, já encerrando essa mensagem, gostaríamos de dizer para você não temer. Lembra que nós lemos lá nos Salmos, na abertura desse culto, o Senhor é o seu socorro. Saiba direcionar a esse Deus que fez algo sobrenatural por você e continua fazendo em favor da sua vida e da minha vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. E tenho certeza, se você está passando algum problema, se você está passando alguma aflição, lembre que esse Deus fez algo sobrenatural e Ele está aí com você. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero te entregar essa vida nas tuas mãos. Eu quero, Deus, orar por esta vida, por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa, Deus, que ainda não reconhece o Senhor como seu Salvador. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na vida dela. E nesta noite está dando paz, está dando alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento, para que ela possa estar mais alegre durante esse dia, dormir mais feliz, dormir em paz e acordar em paz para um novo dia e acreditar que o Senhor continua abençoando, continua guardando e continua com ela. Repreende, Deus, todo e qualquer espírito maligno, qualquer pensamento, Deus, talvez de suicídio ou de qualquer coisa imperante todo esse problema que nós estamos vivendo, mas queremos declarar sobre o teu povo, Deus, a paz do Senhor, a graça, a bondade do Senhor sobre a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz do Senhor, em nome de Jesus. Vamos botar um louvor e daqui a pouco a gente volta com os recados finais. Amém? Deus abençoe. Não sai daí, tá? Já volto. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar.
Amém, irmãos? Deus abençoe, graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por ter ficado conosco até este horário. Tenho certeza que Deus falou com você, como tem falado comigo, como falou comigo. E com certeza Deus está cuidando da gente. Acredite, né, como palavra do nosso pastor, Deus realmente não vai nos abandonar e não nos vai deixar só. Até porque nós temos compromisso com Ele. Então Ele vai ter compromisso conosco. Amém? O pastor Cláudio pediu para avisar para todos os irmãos. Durante a semana ele vai estar entrando para conversar com os irmãos, para falar a respeito, inclusive, de como vai ser as nossas atividades posteriormente, mediante, né, os nossos governantes. Então acredite que tudo vai ser feito da melhor forma possível para atender a toda a igreja, tá bom? Então durante a semana o pastor vai estar conversando com vocês, vai estar entrando, fazer uma live, a gente vai fazer o anúncio e vocês vão estar assistindo o nosso pastor, tá? Ele está bem, mandou um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo, disse que está com bastante saudade de todos, com certeza, como vocês já sabem disso. Eu estou chamando aqui a família pastoral, minha esposa, minha filha, que hoje se comportou maravilhosamente bem. Vem cá, Manuela, sobe aqui, sobe aí. Aqui, ó, bênção de Deus, está aqui assistindo o culto conosco, minha esposa, e nós vamos estar louvando ao Senhor para estar terminando o culto. E a gente vai estar orando, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Andar na sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém, irmãos? Vamos orar para estar encerrando, que Deus abençoe. Senhor, te agradecemos, obrigado, Deus, por este culto maravilhoso que o Senhor fez conosco e com certeza o Senhor visitou a cada um de nós. Obrigado por tudo, abençoe meu irmão, minha irmã, todos os pastores que estão nos assistindo, o nosso pastor, Deus, a família pastoral, a todos os membros da nossa igreja, as pessoas que estão nos assistindo que não são membros da nossa igreja. Libere, Deus, uma bênção sobrenatural e maravilhosa para todos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Durmam em paz, fiquem em paz e até a próxima, ok? Receba a bênção do Senhor. Senhor, te agradecemos, Deus, por tudo isso. Por isso, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e a graça de Deus que está sobre nós, seja sobre toda a sua amada igreja, não somente hoje, para todo sempre. Toda a igreja de Cristo possa dizer amém. Deus abençoe, está encerrado em nome do Senhor Jesus.